Gente, bem-vindos. Eu vejo aqui uma lista, não sei exatamente quantas pessoas estão, mas tem um número razoável para o primeiro encontro do curso de treinamento para o ensino online, do BID. E eu preparei uma aula hoje, antes de entrar nas apresentações e tudo, deixa eu só já mostrar o que eu preparei para hoje, para vocês terem uma ideia e a gente poder controlar um pouquinho o tempo. Está muito pequeno? Precisar eu aumento. A gente primeiro vai fazer uma atividade, a gente vai fazer umas apresentações, as pessoas que quiserem, eu acho que a gente tem um número que dá para fazer, né? Sim, né? Contei 14 pessoas. Acho que dá para a gente fazer. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer umas apresentações bem curtinhas, depois a gente vai fazer uma atividade usando o Mentimeter e depois eu vou, na verdade, dar uma passada com detalhe nas atividades do módulo 1, na verdade não é do módulo 1, eu vou falar de todas as atividades do curso para vocês entenderem como é que elas estão relacionadas. Depois a gente vai fazer uma outra experiência com uma atividade de Mentimeter, que se vocês tiverem um telefone é mais fácil, mas pode fazer também no computador. E aí eu vou entrar um pouquinho, uma parte um pouco de expositiva aí, com alguns conceitos que vocês vão ver ou já começaram a ver nas leituras que estão descritas para o módulo 1. E aí eu quero deixar bastante tempo para a gente cobrir perguntas e dúvidas. Quem está aqui primeiro nas apresentações, Estela, do BID, está aqui a professora de vocês, claro. Isso, eu. E está aqui também o Rodrigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamando e... Como é que a gente vai fazer essa apresentação? O que você quer que eles digam, Denise, de apresentação, para ser bem rápido? Bom, o nome a gente até vê, né? Mas a gente não sabe quem é quem. Eu podia fazer uma espécie de uma chamada aqui e a pessoa vai dizendo alô. Vamos fazer assim? Alô, pode dizer de onde está, né? Mas onde está faz parte da nossa atividade. Tá bom. Atividade. Então, só diz assim, sou eu... E aí depois a gente avança. Então tá bom. Quem eu vejo aqui? Fernanda. Oi, tudo bem? Oi, Fernanda. Estou falando de Brasília. Ótimo. Ana Lúcia. Olá, prazer imenso estar aqui com vocês. José Porfiro da Silva. Se não tiver... Não tem problema, se não tiver microfone, pode escrever. Boa tarde. Oi. Sou de Rio Branco, no Acre. Perfeito. O José Furlan eu vou pular, porque está aqui só olhando. Rafael Penela. Sim, olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Está me ouvindo? Saudações rubro-negras. Boa! Já se indicou. Pode começar com o time também. Flávia Falcão. Oi, boa noite. Eu sou a Flávia, estou falando de Porto Alegre. Nossa, estamos varrendo o país. João. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, estamos de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Silvio Justi. Justamente, Estela. Tudo bom? Olá, colegas. Olá. Oi. Cleia Maria. Pedro. Opa, boa noite. Olá a todos. Falo do Rio de Janeiro. Maíra Mendonça. A Marília está sem microfone e ela é daqui do Rio de Janeiro também. Maíra, né? Maíra Mendonça. Isso. Reinaldo Coimbra. Santa Catarina. Reinaldo também está sem microfone, ele fala de Santa Catarina. Isso. Adriana Gouveia.
Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu moro em Pernambuco atualmente, mas estou falando de Belo Horizonte. Ótimo. Liuzeli, se eu disse bem. Tudo bom? Liuzeli. Sou de Belém do Pará. Nossa, estamos cobrindo tudo aqui. Karine Aragão. Boa noite, sou Karine, sou de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Selma Cias. Oi, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Ah, Niterói. Já trabalhei em Niterói há muito tempo. Quem está falando? Não, é Estela. Estela. Eu trabalhei na Federal Fluminense, 9 anos. Eu sou da UF também. Então que bom. Wagner Sanches Vasconcelos. Olá, tudo bem? Boa noite. Wagner falando de São Paulo. Ah, estava faltando alguém de São Paulo. Suzy, acho que ela já tinha falado alô. Isso. Tudo bom? Boa tarde. Suzy Muro, desde Olinda, Pernambuco. Beleza. O que mais que eu vejo aqui? Fabiana. Mirtes. E o que mais que eu vejo? Márcia Guimarães. Boa noite, desculpe o atraso. Nada, estamos só começando as apresentações. Faltou alguém? Eu vou pedir aqui, todo mundo que não está falando, deixe o microfone em silêncio para a gente não ter interferência, tá bom? Okay. Você pediu apresentação? Não, a gente só fez uma passada de todo mundo dizendo de onde está falando e só a gente associando um pouco as vozes e as caras das pessoas. A Fabiana está falando que fala de Curitiba, Estela. Ah, que bom. Olha, eu acho que a gente cobriu todo, mas a gente vai fazer uma atividade que a gente vai poder ver os diferentes estados. Agora, eu vou pedir para todo mundo que não estiver falando ficar com o microfone em silêncio, para a gente não ter muito eco, tá bom? Ok. Bom, começamos então com a atividade. Essa atividade é o seguinte, eu vou pedir para vocês irem ao site mente.com, que está escrito aí, tá? E vocês vão entrar com esse código. Faz o seguinte para mim, Rodrigo, bota o código no chat para eu poder sair daqui e a gente vai fazer uma atividade. Vamos ver se eu vou conseguir fazer, né? Porque, em geral, quem faz é alguém do meu time e dessa vez sou eu que estou no comando aqui do... Tá? Então, mente.com e entrar com esse código. Então, agora, deixa eu ir lá no lugar, porque eu não estou fazendo o present, né? Peraí, só um instantinho. Só um instantinho, gente. Eu já vou, já fazer o que eu tenho que fazer. 1 minuto. Se você não conseguiu fazer ainda nada com esse código, não se preocupe, porque, na verdade, eu não comecei lá ainda. Mas eu vou conseguir. Aqui está o primeiro. Mas quando eu acesso, desculpe, quando eu acesso mente.com, já tem um código ali, eu não consigo retirar. Espera aí. Ah, não, mas ele não deve, em princípio, você deve poder usar o código. Estão podendo ver? E entrar com código? Eu vou tentar outra vez. 91, 92, 76 e 6, e aí tem uma... Ah, já está funcionando, já estou vendo que as pessoas estão entrando. De que estado do Brasil ou do exterior, eu achei que podia ser que tivesse alguém do exterior nesse curso, não sei. Você está se conectando hoje? Beleza, está funcionando. A ideia dessa atividade tem 2 coisas. Uma para a gente ver todos os estados aí que vão aparecer. Mas a outra ideia é que se vocês não usaram essa ferramenta, vocês estão experimentando a ferramenta e vendo como ela funciona, tá? E eu estou usando a versão grátis da ferramenta.
entraram 10 pessoas. A gente pode acompanhar aqui, tá vendo? O número de pessoas que estão entrando. Acre! Que bom, né? Acho que tá, depois tinha que... aliás, eu acho que eu consigo fazer isso ficar registrado. Olha, Pernambuco de novo. Fusos horários que a gente tem aqui. Pois é. 13 pessoas, mas eu acho que a gente tem mais, hein? Mato Grosso. O que mais? Aqui consta 23 pessoas nessa reunião no momento. Então, estamos completando aí. Santa Catarina, vou deixar mais uns minutinhos, depois vou passar para outra pergunta. Santa Catarina. Oi, eu estou tentando responder aqui, mas eu estou falando de Boa Vista, Roraima, então a internet aqui é meio complicada. Então tá bem, mas, poxa, já chegamos aí em Roraima. Eu queria ter aqui registrado. Eu estou acessando o site aqui e tentando fazer a resposta. Tá bom, não se preocupa não. Na verdade, é só para a gente ter um aquecendo de motores aqui com alguma coisa ativa. Bom, eu ainda não consegui retirar o código também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, mas acho que ainda pode continuar a usar e vou botar outra pergunta. Só para comentar, como olhando dessa forma tem uma outra visualidade, né? Uma coisa é falando, outra coisa é vendo, né? Então, eventualmente, uma forma ou outra pode ser mais interessante para um dado momento. Agora eu vou botar a outra pergunta, tá? A outra pergunta... Apareceu? Por que eu não estou vendo? Sim. Vocês estão vendo? Eu quero esse layout aqui. Estão vendo a outra pergunta? Já vi, já respondi. Então. Agora a pergunta não sei por que ele está me mostrando isso. Eu vou fazer uma coisa aqui. E no caso que não sejamos professores, acho que faltou essa opção. Que desejemos professores. Mas tem um profissional. Não serve esse para você? Tem profissional na área de treinamento corporativo e tem profissional de ensino. Não tem nada que sirva para você? Até chegar a isso. Agora, não sei por que eu não estou conseguindo mostrar o resultado. Deixa eu ver aqui. O dono Deixa eu ver aqui. Estela, será que eu posso fazer uma pergunta? Pode, sim. Nessa pergunta que está aqui, da atividade de ensino, eu teoricamente teria que marcar mais de uma opção, e ele só deixa marcar uma, né? Só deixa marcar uma. Você faz o seguinte, deixa eu voltar lá, porque eu me perdi. Estela, qual é o código mesmo? É o mesmo anterior, 96... Pode repetir que você tinha aí? 91, 92, 766. É o mesmo. Só que por algum motivo eu não estou conseguindo. Vou voltar o presente aqui. Você não consegue passar a tela para baixo? Eu deveria. Não, esse é o anterior, né? Eu por algum. Tá aqui. Tá embaixo. Tá aí. Pronto. Isso. Pronto. Estou aprendendo também. Beleza, aparece aqui agora. Então, para quem podia marcar 2, eu sugiro você marcar aquilo que é mais importante, digamos assim. Tá? Estou achando muito interessante que tem um número maior de pessoas numa área freelance. Interessante isso. Bem interessante. Ok. Eu aprendi o seguinte, que eu não posso sair quando eu quero passar o outro slide. Bom, vamos voltar à minha apresentação. Pronto. Ok. Então, como eu queria que quem não estivesse falando deixasse o microfone em silêncio. Porque eu estou ouvindo uma opção de eco. Obrigada. Eu vou, então, fazer uma passada nas atividades do curso todo, tá?
Aí, depois que eu passar as atividades, se vocês tiverem alguma pergunta sobre essas atividades, eu sugiro que vocês façam a pergunta pelo chat e aí o Rodrigo me passa, tá bom? Agora, eu vou passar tudo, então não se preocupem, que eu vou falar de todas as atividades, como é que elas estão relacionadas, até das atividades que vão aparecer nos outros módulos, elas estão relacionadas ao que vocês estão fazendo agora. E aí eu vou pedir para a Denise, se faltar alguma coisa que eu tenho que falar, Denise, do que você já viu na sala, você me para e adiciona alguma coisa que você achar que é importante, tá bom? Ok, tá ok. E eu vou fazer o seguinte, eu dividi as atividades em 3 grupos. Uma são todas as atividades que são que a gente vai fazer participação em fórum, eu botei num grupo. Depois eu vou falar das atividades que a gente vai fazer nos grupos menores que vocês já escolheram. E depois eu separei as atividades que são feitas individualmente. E a gente vai olhar elas em bloco, aí eu menciono o que vocês estão fazendo agora e o que vocês vão fazer depois, tá bom? É só para vocês terem uma ideia de como é que essas coisas se encaixam. Então, atividades de fórum. Agora, no módulo 1, você já tem uma atividade de fórum, né? Que é a gente falando das necessidades dos alunos nesse momento digital, né? Falando desses desafios. Essa é a primeira atividade de fórum. Depois, no módulo 3, a gente vai ter uma outra atividade de fórum que vai abrir quando a gente chegar na semana do módulo 3 e que a gente vai falar dos componentes do ambiente de aprendizado online mais efetivo. No módulo 4, a gente vai falar, vai ter uma outra atividade no fórum que é sobre moderação de fórum, quer dizer, qual é as competências que tem que ter um professor que está fazendo moderação de fórum, que é uma coisa bem diferente de dar uma aula presencial. E depois, no módulo 5, que é o último módulo do curso, a gente vai fazer, na verdade, uma reflexão do que a gente aprendeu. Aí é uma coisa de vocês vão compartilhar as lições mais importantes que ocorreram no curso todo. Então, essas são todas as atividades de fórum que vocês participam como um grupo completo, né? De uma classe completa. Faço um comentário aí que na semana que vem, quando abrir o módulo 2, não vai haver atividade de fórum específica. O fórum do módulo 1 vai continuar aí aberto por alguns dias, mas a gente gostaria que vocês comecem a participar logo nessa semana para que vocês possam, na verdade, ter uma conversa com os colegas, né? A ideia das atividades de fórum sempre são atividades onde a gente quer conversa. Aí eu aproveito e faço um parênteses. Quando vocês forem planejar o curso de vocês, não coloquem atividades de fórum só porque vocês vão ocupar os alunos. Deem atividades de fórum que vale a pena conversar. Existe uma tendência, às vezes, em desenhar cursos online, que a gente sai botando fórum assim, sabe? Não sabe o que vai fazer? Bota atividade no fórum. Pensem bem e coloquem só atividades de fórum que tem sentido debater. Se as respostas vai ser sim, não, e não tem muito o que discutir, não tem nada que a gente vai ganhar na conversa, pensem em outro tipo de atividade, tá? Fiz um parênteses aí só para dar uma dica em matéria de desenho, né, de um curso online. A outra parte que vocês vão ter que fazer é a atividade colaborativa, que é essas que vocês já viram ontem, que vocês estão em grupos menores e que vocês selecionaram uma ferramenta, né? Por que isso? A ideia de fazer um trabalho colaborativo tem 2 dimensões. Uma é que vocês vão analisar uma ferramenta, ver como é que usa, e experimentar com essa ferramenta e gerar alguma coisa que vai servir para vocês em relação à ferramenta. Mas existe uma outra parte disso tudo, que é a experiência do trabalho colaborativo. Tudo nesse curso tem essas 2 dimensões. Uma é o conteúdo, a outra é como que você vivencia essa experiência como aluno, porque a sua experiência como aluno é que vai servir para você, muitas vezes, você tomar decisões do que você vai botar no seu curso quando você
é professor ou professora, tá? Então, fiquem muito alertas para essa segunda dimensão, que é assim, como que eu vivencio isso como aluno? Isso é bom? Faltou informação? Eu precisava de mais detalhe? Isso vai ajudar a você, quando for a professora do curso, a dizer, ai, olha, quando eu era aluno, quando eu estava como aluno, eu senti que faltava esse tipo de instrução, eu necessitava ser mais claro. Então, não deixem passar essa oportunidade de observar e de passar para mim e para a Denise, porque o curso só melhora com retroalimentação dos alunos, onde falta informação, onde uma atividade podia ser mais interessante se tivesse alguma outra coisa, tá? Mas essa percepção como aluno é muito, muito útil. O trabalho colaborativo, então, vai ter 3 etapas. A primeira é essa que nós estamos agora, nesse módulo 1, onde vocês vão, e aí é uma atividade que ainda não é sobre analisar a ferramenta, a gente está pedindo que vocês, de início, entrem em acordo de como vocês vão trabalhar. E por que isso é importante? Porque vocês são pessoas, cada uma de um estado, têm atividades diferentes, usam ferramentas diferentes no seu... Eu estou ouvindo alguém com o microfone aberto, se puder desligar, eu agradeço. Então, nessa atividade 2, antes de vocês partirem para já começar a fazer o trabalho, é importante vocês estarem de acordo em como vocês querem trabalhar. E o curso tenta dar muita liberdade como vocês queiram fazer. A gente dá um espaço dentro do Moodle para vocês terem um espaço de discussão só do grupo, mas se vocês quiserem fazer o trabalho de grupo fora desse espaço, vocês têm total liberdade de entrar nesse acordo. E o que a gente está pedindo agora, nesse momento, é para vocês discutirem isso. Como que vocês vão comunicar? Vocês querem falar um dia marcado na semana? Vocês querem ter um encontro síncrono para discutir como vocês vão trabalhar? Entrem em acordo sobre isso. E pensem em alguns elementos que às vezes a gente não considera. Por exemplo, digamos que alguém não pode continuar a participar desse grupo a partir de um determinado momento. Como é que vocês vão fazer nesse caso? Pensem também nesses casos de exceção, tá? De como é que vocês vão tratar essa situação. Se houver divergência, como é que vocês vão decidir uma divergência? Vocês vão fazer uma coisa de maioria ou vocês vão ter, certas pessoas dentro do grupo vão ter determinadas funções? E eu aí volto de novo a fazer aquele comentário que eu fiz antes. Aproveitem essa experiência para considerar o que vocês, como professores, vão fazer quando vocês, no curso de vocês, tem um trabalho colaborativo. Eu digo a minha experiência de 20 anos. Trabalho colaborativo gera conflito, porque os seres humanos são assim. A gente começa a conversar, a gente vem de background diferente, a gente tem divergências e às vezes a gente não tem o mesmo ritmo de trabalhar, tem alguém que quer fazer tudo muito rápido, tem outra pessoa que fica pensando ou que não quer fazer muito, que fica só escutando. Tudo isso às vezes gera desacordos, né? Então, essa tarefa é colocada aí exatamente por conta da experiência e das dificuldades que a gente encontra em trabalho colaborativo. Eu conto para vocês que muitos dos meus cursos, eu às vezes recebi uma retroalimentação negativa no final, e quando você ia ver por que a pessoa estava chateada, era só por causa da atividade de grupo. Porque meu grupo não me ajudou, porque eu tentei fazer, o meu grupo não estava junto comigo. Então, essa atividade inicial é uma atividade que tem esse sentido de tentar prevenir ou de preparar as pessoas para evitar essas situações de imprevistas ou que elas, pelo menos, tiveram um tempo para pensar em como elas vão trabalhar, tá? Então, essa é a atividade 2. No módulo 3, vai ter a continuação da atividade de grupo, que aí sim a gente vai convidar vocês a começar a analisar a ferramenta que vocês escolheram. É claro que vocês agora, se vocês, por exemplo, já fizeram o acordo e já estão adiantados, já querem começar a brincar aí com a ferramenta que vocês escolheram, adiante, mas vocês vão receber a atividade de maneira formal, com as perguntas, etc.,
a partir do módulo 2. E depois, mais adiante, vai ter a atividade 9, que o que a gente vai pedir para vocês fazerem é, baseado em o trabalho que vocês fizeram de análise da ferramenta, vocês vão fazer uma apresentação. Não se preocupem que vocês não precisam estar aqui numa sala de aula síncrona fazendo a apresentação. Mas quem quiser fazer, a gente vai dar um espaço no último encontro síncrono do curso todo para quem quiser fazer a apresentação, mas não precisa. A ideia é que essa apresentação seja muito livre, o grupo vai poder escolher como quer fazer. Pode fazer um PowerPoint, pode usar alguma outra coisa, gravar um áudio, pode fazer gravar uma tela e apresentar os resultados da análise, muito livre, cada grupo vai poder fazer o que preferir. E aí eu convido vocês a explorarem as competências das diferentes pessoas que estão no grupo, porque às vezes você vai estar num grupo onde tem algumas pessoas que têm aí uns talentos ótimos e que vocês podem aproveitar. Alguém que tem uma voz maravilhosa, alguém que sabe usar várias técnicas de gravar tela, enfim, que vocês aí aproveitem os talentos de cada um no grupo, tá? Então, essa descrevi aí todas as atividades, e essas atividades estão aí em sequência através dos módulos do curso. Finalmente, eu passo para a atividade individual. E essa atividade individual, como a atividade colaborativa, que também tem etapas, a grande atividade individual do que vocês têm ligada a design instrucional também tem essas etapas, tá? A primeira vocês já viram aí no módulo 1. E o que é isso que a gente está pedindo no módulo 1? O que a gente quer é que vocês escolham tenham um curso, e pode ser um curso que você já deu ou um curso que você vai dar, qualquer coisa. Dentro desse curso, escolham um módulo ou uma unidade, tá? E a ideia é que vocês vão desenvolver uma atividade online. E a gente vai, na verdade, fazer isso em várias etapas. Essa primeira etapa é resgatando qualquer coisa, ou que você já tenha escrita, ou que você está pensando em fazer e vai agora detalhar nesse documento. Não se preocupem em fazer isso de acordo com nenhuma técnica, nem nada, tá? Esse primeiro documento que vocês estão fazendo essa semana é simplesmente colocando no papel o que vocês fariam se fossem fazer essa atividade hoje, com uma classe sendo online, né? Não pode ser presencial, tem que ser online. Mas não fiquem preocupados se isso está de acordo com alguma técnica, com nada disso. Façam o que vocês fariam hoje. Quando a gente chegar na atividade 5, aí vocês vão ter algumas leituras e algum insumo que vai ajudar vocês a avaliarem o que vocês fizeram na atividade 3. Vai ser uma série de perguntas, vocês vão responder essas perguntas para avaliar. E, finalmente, na atividade 11, vocês vão pegar toda essa avaliação que vocês fizeram desse objetivos e atividades, etc., e aí vão refazer considerando essa avaliação que vocês fizeram na atividade 5. Então, são várias etapas. E a ideia é o quê? É que, com isso, vocês adquiram umas boas práticas de design instrucional. A gente não vai ensinar tudo de design instrucional nesse curso, mas é um pedacinho aí, e o foco, na verdade, de design instrucional que a gente vai dar com essa sequência de atividades é o alinhamento entre os diferentes componentes do curso, tá? E, para encerrar atividades, a última atividade individual é uma atividade de reflexão, que eu diria, se vocês querem estar preparados para essa atividade no final, vocês podem aí ir tomando nota das reflexões a partir do módulo 1. Porque aí, quando você chegar no último módulo, você vai ter tudo fresquinho de como é que foi cada
cada experiência dessas para você, e você pode dizer, ah, não, aqui eu tive um momento onde foi muito claro algo novo que eu aprendi. A ideia dessa atividade final é essa, nada muito grande, vai ser o pedido para vocês, um texto que seja algo autêntico da experiência durante o curso, tá? E com isso eu completei todas as atividades. Tem alguma pergunta específica sobre atividades que esteja aí que eu não estou vendo? A gente está tentando responder todas as perguntas aqui, estava falando apenas sobre as atividades do módulo 2, que eu orientei a olhar o guia, e tem uma pergunta também sobre... Gostaria de saber se podemos ter uma apostila ao final do curso em PDF. Olha, não temos previsto, eu estou aqui imaginando o que seria essa apostila, porque tem várias coisas que não são PDF, que não são texto. Então, não teria como botar em PDF. Eu não estou pretendendo gerar uma apostila. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre os recursos do curso. O curso inteiro é aberto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou compartilhar esses slides com vocês. Além de vocês verem o vídeo, eu vou compartilhar os slides. Vocês podem pegar esses slides e usar como quiserem, tá? O banco tem um princípio em relação a conhecimento aberto. Então, tudo que o BID faz, em princípio, se vocês quiserem, por exemplo, pegar todo o guia que a gente fez desse curso e usar, pode usar. A gente segue o Creative Commons e o que a gente pede é que tem uma referência que é do BID, né? E se vocês fizerem alguma modificação, aí não pode mais dizer que é do BID, porque deixou de ser do BID na hora que você fez alguma modificação. Então, é só isso aqui. Mas tudo compartilhar com um colega... tudo isso é permitido. Agora, não vai ter uma apostila de tudo junto. Eu aconselho a vocês, se vocês quiserem gerar algo para vocês mesmos, que é tudo junto, eu aconselho a vocês baixarem uma cópia para vocês mesmos e usem serviços online, que são muito simples de fazer, onde você pega vários PDFs e coloca eles todos juntos. O José Porfiro está perguntando, a atividade de desenho de um curso será em uma plataforma específica? Não, o desenho é no papel. Você não vai construir o curso. Isso é uma boa pergunta. Tudo que você vai fazer agora em relação ao design instrucional é uma atividade em papel. E essa pergunta é importante porque ela também fala de uma boa prática, que a gente não começa a desenhar um curso em plataforma. A gente faz um curso, a gente desenha ele, a gente vai construindo ele, todo esse alinhamento de objetivos, etc., num documento. E a gente tem que manter ele muito, muito coeso. A gente só começa a colocar em plataforma quando essas coisas já estão mais estabilizadas. Mas grande parte do desenho instrucional não é montagem em plataforma. Então, essa atividade é bem mais simples do que isso. É uma atividade toda em papel. Tá bom? O que era do módulo 2 que eu perdi? Estela. Fala. Dá uma dúvida. Então, você falou grupos pequenos, mas o grupo, ele automaticamente foi criado à medida que você foi optando por aquela informação que você tinha que escolher, não foi? Isso, foi. Então, tá. Então, eu vou lá, para eu saber meu grupo, eu vou lá nessa página e vejo quem está no meu grupo, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Esse grupo a gente encontrou um modo, outro parênteses também. Aproveitem tudo isso para experimentar. Não gostaram de ter sido colocados num grupo? Aí vocês podem, quando forem professores, pensar em outras maneiras, porque existem 1000 maneiras de construir grupo. Agora, o que vocês vão ter que equilibrar? Tem que equilibrar que construir o grupo leva tempo, né? E que às vezes as pessoas demoram a selecionar. O que a gente fez? A gente deu o tema e com base no tema criou o grupo. Vocês provavelmente quando estão aí dando um curso, pode ser que as pessoas se conheçam e elas digam, mas eu quero ficar com a Maria, poxa, eu e a Maria sempre trabalhamos juntas. Bom, então aí, se você quer incluir esse critério, tem que deixar ele bem claro na hora de construir o grupo. A gente resolve
enfocar na ferramenta para que as pessoas escolham uma ferramenta que seja do interesse delas. Tá, em grupos pequenos, qual o número mínimo, assim, de pessoas? A gente, aqui nesse curso, a gente está deixando uma coisa, acho que tem 7 em alguns casos. O mínimo está 5 e o máximo está 7. Agora, deixa eu te dar a minha experiência. Primeiro eu vou explicar por que a gente deixou esses números. Porque como esse curso, vocês não estão pagando por esse curso, é um curso grátis, tá? E esse curso não faz parte de um programa, não está na universidade. O que acontece muitas vezes em cursos abertos, tipo esse? Que as pessoas não terminam o curso. Então, como a gente começa uma atividade de grupo, uma das coisas que mais afetam o grupo são as pessoas saírem do grupo. Então, a gente quis botar um número que aí é assim, a gente achando um número que a gente acha que não vai ficar tão pequeno, né? Que vocês não possam trabalhar em conjunto. E também não é muito grande. Se vocês estão dando aula, por exemplo, para uma universidade ou para um nível médio, onde vocês têm uma turma fixa, que isso não vai ter muita movimentação, ou vocês dão um curso numa companhia, onde aquelas pessoas vão ser aquelas pessoas até o final, aí eu pensaria nos grupos pequenos em um número menor. Mas vai depender muito do tipo de tarefa, tá? Dependendo do tipo de tarefa colaborativa, esses números aí flutuam. Em geral, um bom número permanente é aí 4, tá? Flutuando aí entre 4 e 5, acho que seria o ideal. Mas estou explicando por que alguns grupos estão um pouquinho maiores. Estela, tá, fala. Mais de uma pergunta falando sobre como conversar com as pessoas do grupo. Então, só para dar uma... O que a plataforma... A plataforma Moodle te oferece é um fórum, que é um fórum de discussão, como vocês já estão experimentando aí na atividade 1. Vocês têm um fórum de discussão e vocês podem usar isso. Essa semana é a semana para vocês discutirem como vocês vão se comunicar. Então, vocês podem chegar à conclusão de que, sabe, gente, vamos fazer um grupo no WhatsApp e vamos conversar por WhatsApp. Para a gente, tá tudo bem, não é, Denise? Não tem problema nenhum. Sim, nenhum. Se vocês, o importante é que vocês se comunicar. Exatamente. Mas aí por isso que é importante aquilo que eu falei no início, essa atividade que vocês estão fazendo essa semana, que é essa decisão de como vocês vão se comunicar e o que funciona para todo mundo. Se vocês por um acaso precisarem que a gente dê um apoio em criar uma sala de aula tipo essa para um grupo, nos avisem, porque a gente pode oferecer isso para vocês. Agora, existem 1000 ferramentas também que estão aí à disposição, Google Meet, um montão de coisa aí, Zoom com conta pessoal e tudo, existe um monte. A gente usa explico logo por que a gente usa o Microsoft Teams. A gente usa o Microsoft Teams porque o banco usa o Office 365, que tem o Teams inteiro e a gente tem suporte, etc. Então, por isso que a gente usa. Tá? Mas essa semana é exatamente a ideia de escolher como que vai se comunicar, como é que a gente vai trabalhar. A gente dá uma semana inteira para o grupo poder decidir isso. Ok. Faltou alguma coisa, Rodrigo, que eu deveria, ou a Denise tem que responder? Não, só a questão de acessar mesmo, e aí eu estou respondendo aqui. Tem uma pergunta do Ângelo, teremos acesso a outras ferramentas? Olha, o que a gente vai ter, o curso está todo usando Moodle, então a gente vai fazer as atividades do curso usando basicamente Moodle e a gente vai ter esses eventos síncronos que não são obrigatórios, né? E por que isso? Porque a gente não quer que as pessoas, tenham tantas necessidades de tantas ferramentas, tá? Agora, meu plano nesses encontros síncronos é que eu use, por exemplo, hoje eu usei o Mentimeter aí para que quem nunca usou veja como é que funciona e possa experimentar, tá?
mas a gente não vai ficar introduzindo um monte de ferramentas. Aproveito e faço aqui um apelo. Ferramenta é muito importante, mas não decidam por usar ferramenta se você não tem um motivo pedagógico para usar a ferramenta. Por isso é que esse curso não foca em tecnologia, esse curso foca em design instrucional, em pedagogia, para que a ferramenta você vai escolher de acordo com os seus alunos, do que eles têm, e das suas necessidades pedagógicas, e não porque vamos usar 10.000 ferramentas e tal, e fica essa alegria toda de tecnologia sem ter essa âncora, né, da razão pedagógica para usar a ferramenta. A Moodle ainda continua sendo uma ferramenta base para ensino EAD? Eu acho que a Moodle nunca foi uma ferramenta base. O Moodle, ele é eu diria que e aí eu vou dizer em inglês e a Denise vai ter que dizer como é que fala em português. Um Learning Management System. Como é que a gente fala isso? É um LMS, é um sistema de gerenciamento de cursos. Isso. O Moodle é um tipo, né? Eu diria que o LMS, a categoria, ainda continua sendo a base dos cursos online. Isso até é uma discussão super interessante, porque faz eu diria uns 10 anos atrás, que todo mundo achava, quando surgiu social media e tudo isso, todo mundo disse, os LMS vão todos morrer e ninguém vai mais precisar de LMS. Olha, estão todos os LMS aí, surgiu o LMS novo, surgiu o Canvas, que está indo muito bem, obrigado. O Blackboard, que era o dono de tudo, deixou de ser, eles compraram todo mundo, mas não são mais os donos de tudo. Agora, eu diria que o Moodle tem uma presença forte dentro da categoria do LMS, tem os open source, né? E o Moodle é um open source importante na sua própria categoria. E tem muita força no Brasil e tem muita força no resto da América Latina. Aqui nos Estados Unidos é um pouco menos, mas ainda é eu diria um software que continua crescendo, tem uma comunidade enorme, porque é open source, então tem uma comunidade enorme que contribui com coisas novas e está aí avançando, né? Quem tiver interesse nessa área de LMS, me manda uma mensagem, que tem uns blogs excelentes que acompanham o mercado de LMS, umas figuras aí que fazem toda uma análise aí de como é que esse mercado está sendo aí dividido, né? Ok. Você vai passar para outra etapa? Vou passar para outra etapa. Vamos fazer uma... Fala. Queria só comentar algumas dicas para os alunos, né? A primeira é ler tudo, né? Ler em detalhe tudo que vocês fizerem. E aí eu vou contar a minha experiência prévia, né? Como professora à distância, é justamente essa, uma dificuldade de às vezes o aluno não ler tudo quando está. E esse curso está muito bem detalhado, explicado, e o guia do estudante que a gente lê no início é para ter ele ao lado, consultando sempre, porque como tem muitas informações ali, nem sempre a gente consegue captar tudo, né? Então, está sempre com ele próximo, ou num PDF, ou impresso do lado para ler, né? Também, a cada semana que vocês comecem, toda terça-feira, mesmo que vocês não façam atividade, é interessante que vocês leiam o que é para fazer, já para se planejar. E a ideia é participar também dos fóruns tão logo seja possível, porque se todo mundo deixa para o final, você não tem tanta mensagem para discutir, fica até mais difícil de participar do fórum. Então, quanto mais cedo vocês enviarem uma ou duas mensagens, depois fica mais fácil para a gente ter a conversa, que o que é interessante é justamente a gente ter a conversa, né?
E procurem também se planejar para não deixar para a última hora, porque eventualmente vocês têm algum problema de conexão, alguma questão que fica muito em cima do limite, e a gente tem essa necessidade de finalizar durante a semana para poder liberar, né, o módulo seguinte, mais ou menos como nos jogos, né? A gente vai avançando etapa, mas tem que cumprir as etapas anteriores. Então, embora tenha algumas atividades tenha uma extensão, né, um prazo de extensão, o ideal é que se faça no tempo, né? E a outra questão é para vocês atentarem o que é pergunta técnica e o que é pergunta acadêmica e buscar enviar para os meios, né, de acessar a gente corretos, né? Existe o fórum de dúvidas acadêmicas e existe o Indes Help, que é o Rodrigo que está respondendo. Então, acho que eu já falei aqui apenas algumas dicas para reforçar, tá? Ótimo, Denise. Essa história de ler é importante e acho que isso, especialmente quando a Denise fala de saber o que vai acontecer, tudo isso tem uma influência grande na gestão do tempo. Gestão do tempo é um dos elementos mais críticos para sucesso online. Vocês vão vivenciar isso, mas vocês devem passar isso para os seus alunos. E muitas vezes, dependendo da maturidade desses alunos, vocês têm que meter mais coisas dentro do curso para ajudar esse aluno a gestionar o tempo. Gestão de tempo é crucial em curso online. E quanto mais longo o curso, pior né? Porque tem tarefas aí, por exemplo, que um professor mostra no primeiro dia e só vai ser entregue, sei lá, na semana 6. Então, a pessoa tem que aí saber cada coisa. E isso que a Denise falou, acho importantíssimo. Esse guia vai estar sempre te lembrando de qual é o foco de cada módulo, para você não ficar aí pensando que eu ainda estou naquele módulo anterior e as coisas não avançaram. As coisas estão avançando. Especialmente em tempos de pandemia, o tempo também ficou muito estranho. Não sei como é para vocês, mas a gente não sabe se é sábado, a gente não sabe se é segunda, a gente não sabe que dia é, porque a vida ficou um pouquinho mais sem graça, né? De algumas coisas que a gente não pode fazer. Então, muito mais ainda importante a gestão de tempo. Ok. Estela, só para situar no tempo, estamos com 48 minutos, ok? Ah, sim, já estamos super atrasados. Bom, deixa eu fazer a atividade 2 rapidamente no Mentes.com. Então, vocês vão no Mentes.com, o código é 5593221. E eu tenho que, peraí, voltar aqui para minhas apresentações e abrir a outra apresentação. Isso aí. Porque aí aproveito e explico. Quando você tem a conta gratuita do Mentimeter, ele só permite que você faça 2 slides por apresentação. Então, por causa disso, eu tive que fazer 2 apresentações. Poderia falar o código outra vez? Posso, já vou. E vai aparecer também. Espera só um instantinho, deixa eu só entrar aqui na apresentação que ele vai aparecer. Você não anotou não, né? Não. Esse? O que acontece? Pronto. O código está aí. 5593-22-1. Coloquei no chat também. E qual é a pergunta? A pergunta é... A ideia... Em que situação você se encontra hoje? E aí, se você se encontra em mais de uma, escolhe a que mais representa você. Preparando um curso que será oferecido online, mas aulas ainda não começaram, essa é uma opção. A outra opção, já dando aulas online, usando encontros por videoconferência.
A terceira é dando aulas online, usando videoconferência e outros meios de comunicação, assíncronos, com meus alunos. Dando aulas usando a internet, mas sem nenhuma videoconferência com meus alunos. (14, 15 pessoas). Poxa, até que está bem distribuído. 17. Licença, professora. Eu estou falando aqui que eu não estou conseguindo escrever no chat por qual motivo. Não se importa com os números que estão aparecendo, não. Você edita por cima que eles vão se ver. Eu não consegui entender nada. Alguém pode me explicar? Porque saiu tudo um pouco... Qual foi a pergunta? Ana Lúcia, por favor, a gente não conseguiu te escutar. Na realidade, eu estava respondendo a colega que ela não precisa apagar o número que aparece. Ela edita por cima e resolve. O número que aparece é só porque está te indicando que aí é o lugar de você colocar o número. Não é um número válido. É só você escrever na caixinha. Está escrevendo que sai. Obrigada, Ana. É porque eu não estava entendendo a pergunta. Olha, então, acho que esse quadro já está bom. Tem de todo tipo. Gente se preparando, gente já dando aula, gente dando aula só com videoconferência, gente usando outros meios e algumas pessoas dando sem videoconferência, porque hoje o mais comum é as pessoas estarem usando videoconferência. Depois a gente vai falar sobre isso. E algumas pessoas que não estão ainda envolvidas com aulas online. Tá bem distribuído aqui. Ok, vamos ver a outra pergunta. Uma palavra que descreve como me sinto com a experiência ou a perspectiva de aulas online. É o mesmo código. E já tem várias pessoas aí. Comprometida, muito bom. Adoro comprometida. Quer dizer que vai ficar até o final. Confortável, animado, curioso, imerso, assustada. Ai. Se estiver assustada, pede ajuda. Não precisa ficar assustada sozinha. Curiosa, confortável, livre, perdido. Ai, não! Perdido. Não pode ficar perdido. Perdido não pode. Perdido significa que tem que sair perguntando muito. Isso. Não deixar a dúvida nascer. Não, exatamente. E não existe dúvida incorreta. Todas as perguntas são boas. Tem confuso também. Não, confuso e perdido não pode, gente. Tem que sair desse estado. Então, eu quero o seguinte, os que estão confusos e perdidos têm que estar comprometidos a sair desse estado amanhã. Ok. Vamos continuar. Desculpa, professora, novamente. Eu não estou conseguindo digitar nesse chat aqui. E no outro, eu coloco o código, mas não sai da última pergunta. Eu agora não... você tem o chat aberto? Vamos falar do Teams. Você tem o chat aberto e não consegue digitar embaixo? Onde tem a área de mensagem? Isso. Não consegue? Não, fala que eu nem estou na sala. Que estranho. Mas a gente está te escutando, então vamos combinar o seguinte. Você não está conseguindo ver nada do que eu estou mostrando ou está conseguindo? Eu também não consigo entrar, não consigo ver nada. Não consegue ver nada? Não está vendo a minha apresentação, nada? Não, eu estou te vendo. É o Gilberto que está falando? Isso. Eu estou vendo o seu vídeo, como é que você não está me vendo?
Não, eu tô dizendo Mentimeter. Eu não consigo... Ah, Mentimeter, não tem problema. Mentimeter é uma atividade lúdica. Se você não conseguiu fazer, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. O importante é você estar podendo ver a minha tela e acompanhando. Ok, perfeito. Não, tudo bem. Okay, perfeito. Acho que essa também é uma oportunidade para vocês visitarem o Mentimeter e aproveitarem, fazerem a sua busca, né? E no celular ou em outro computador tentar ver a resposta. Agora, a própria ferramenta. Essa realidade que a gente está vivenciando aqui, ela é importante, porque quando você vai escolher coisas que você vai fazer, você tem que ter em mente que talvez nem todas as pessoas vão poder participar. Então, não faça, por exemplo, não prepare uma aula onde vai exigir uma conectividade incrível, que as pessoas vão se sentir que elas não podem participar. Aqui a gente teve algumas pequenas atividades com esse Mentimeter, a gente vai continuar. Quem não participou não vai perder nada, tá? Mas isso é outra coisa a mais para considerar quando vai fazer aula via internet. Não escolham ferramentas que exijam muito das pessoas. Por exemplo, vários de vocês têm vídeo aqui. Mas... Desculpa, é muito similar ao Socrative. Muito similar a quê? Ao Socrative. Não, acho que eu não entendi. Socrative. Ah, eu não conheço. É o mesmo esquema do... tem vários. Eu vou falar para você depois de onde é que eu venho de nunca dar aula assim, sincrônica. Essa é a história da educação online. Não é videoconferência, mas a gente vai falar sobre isso. Tá certo. Ok. Bom, então eu vou passar, já que a gente já cobriu quase uma hora, eu vou passar rapidamente sobre alguns conceitos que vocês já viram em algumas leituras. Muito importante é ler. A gente está numa sociedade onde as pessoas querem ficar vendo vídeo de cada coisa e não leem, né? Mas ler é essencial e convencer os alunos a lerem, tá? Porque ficar vendo vídeo não é a melhor maneira pedagógica da gente processar as coisas na cabeça da gente. Ler é muito, muito importante. Então, fazer curso todo, que é só vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo, torna o processo mental de aprendizagem muito, muito limitado, né? A gente fica muito passivo vendo vídeo. Ok. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é uma questão que eu acho, e pode ser que não seja verdade para todo mundo, mas eu vejo em várias publicações mais recentes que existe uma tentativa de criar como uma espécie de uma taxonomia. Então, por exemplo, dou um exemplo. Outro dia eu tive dentro da nossa iniciativa de Moving Online, teve uma pessoa que dizia, não, a educação online é educação por videoconferência, e ela não é educação à distância. Então, as pessoas estão querendo botar as coisas em diferentes caixas. Então, eu vou dar aqui uma visão histórica de como é que pelo menos aqui no curso, é assim que a gente está organizando as coisas. O grande universo da educação à distância inclui todas as tecnologias, inclui televisão, inclui rádio. A história da educação à distância vem dos cursos por correspondência, tá? Onde você mandava, distribuía materiais, as pessoas estudavam por esses materiais, davam suas respostas e enviavam, e tinham pessoas lá que recebiam essas coisas e escreviam de volta para os alunos. Existia uma comunicação. Então, educação à distância existe já, é muito antiga. Quando surgiu... O famoso Instituto Universal Brasileiro. Exatamente. Instituto Universal Brasileiro. Que vinha o anúncio nas histórias em quadrinho. Exatamente. E foi muito importante na vida de muitas pessoas. Ainda é importante. Isso é muito importante lembrar. E educação à distância não significa que eu estou usando só esta tecnologia ou aquela outra tecnologia. Hoje, com a situação que a gente tem, com as comunidades que a gente está servindo,
A cabeça que a gente tem que ter é de atender as pessoas onde elas estão com a tecnologia que tem acesso e misturar tudo. Talvez você tenha um pouquinho de uma internet aqui, mas depois vai ter toda uma outra coisa onde você vai distribuir o material. Os livros que a gente está distribuindo ainda são elementos importantes de educação. Então, não esquecer que a educação à distância inclui tudo isso, e a educação online na verdade, dentro desse contexto, uma educação que usa a internet. Aí, dentro desse círculo da educação online, aí a gente pode ter milhões de discussões de dizer, mas é 100% online, é 50% online, aí tem milhões de variações, a gente pode chamar de híbrido, a gente pode chamar de blended, tem milhões de nomes. Mas nada disso é o mais importante, sabe? Ter esses nomes, né? O mais importante é que as tecnologias que são usadas, a gente está chegando à nossa audiência com a tecnologia correta e as tecnologias são usadas com um fundamento pedagógico, né? Então, existe, por exemplo, no Brasil, quando surgiu a educação online, não se permitia, uma universidade não podia fazer um curso totalmente online, mas existe curso totalmente online por vários lugares do mundo, tá? E depois eu vou conversar que a educação online não começou com videoconferência. E muito não começou por videoconferência, sabe por quê? Porque videoconferência era uma porcaria, a gente não conseguia se conectar todo mundo aqui com o vídeo falando. Então, você não ia usar uma tecnologia que estava falhando o tempo todo. Mas existem outros elementos também que têm a ver, coisas pedagógicas que têm a ver com síncrono e assíncrono, que a gente vai falar agora em um minuto. Dentro da educação online, então, em 2014, mais ou menos, 2012, 2013, surgiram os cursos massivos, tá? Que para quem estava em educação à distância há décadas como eu, foi um momento de muita tristeza na minha vida. Porque muita gente que não sabia o que era educação online começou a achar que esses cursos massivos era educação online. Então, ficou com cursos com 5.000, 4.000 pessoas, cursos que são vídeo e teste vídeo, viraram símbolo de educação online, mas educação online não é MOOCs, tá? MOOCs é um tipo de educação online. Dentro desse grupo aí de educação online, tem toda uma variedade. Vocês agora estão tendo um curso que a gente nos hispanohablantes chama contutor, mas no Brasil não pode falar, não é tutor, é professor, mas um curso com um professor, igual como você teria presencial, você tem um professor, tem vários colegas, faz trabalho de grupo, etc. Tudo isso você não pode fazer num curso massivo. Agora, existe aí isso não são coisas binárias, existe aí uma gama de opções que você pode construir. Por exemplo, você pode construir hoje um curso que você tem um professor online, onde você, por exemplo, manda todo mundo fazer um MOOC junto e usa esse MOOC como, na verdade, material do seu curso. Eu poderia fazer isso hoje. Olha, todo mundo vai se inscrever aí no MOOC XYZ e nós vamos aqui nessa outra sala discutir o material que eu estou fazendo lá. É um modelo. Então, aí dentro existe uma gama de opções. O foco disso aqui é só para que dentro desse curso, educação online faz parte de educação à distância. É esse ponto que eu quero deixar marcado. Porque tem gente que quer dizer que uma educação online não é educação à distância. O que define educação à distância é que o professor e o aluno não estão no mesmo espaço ou no mesmo tempo. É isso que define educação à distância. Tá? Ok. Bom, dentro da educação, uma das coisas importantes desse primeiro encontro, para quem não teve experiência ainda com educação online, nem como aluno, nem como professor, um ponto importante é essa mudança de perspectiva. Uma delas, e por isso que MOOC é um tipo muito específico de educação online,
O que vem por detrás da educação online que a gente está experimentando aqui é que aprender é interagir. Então, eu preciso interagir. E interagir acontece de diferentes maneiras. Eu vou interagir, eu e o professor ou a professora, eu vou interagir com os meus colegas e eu vou interagir com o conteúdo. A gente aprende através de interagir com o conteúdo. Existe gente que adiciona aí nisso mais um tipo de interação, que é a interação com a tecnologia. A interação com a tecnologia também é uma outra oportunidade de aprendizado, né? Eu não coloquei aí porque não é focado nos objetivos de aprendizagem, mas essas 3 interações fazem parte do processo de aprendizado, tá? Então, nesse ambiente onde aprender a interagir e no ambiente online, o professor tem um novo papel, né? E aí é que entra a história da videoconferência. Se todo o nosso trabalho de aprender fosse eu falando aqui, né, a gente estaria tentando replicar um modelo tradicional de aprendizagem, onde o professor é o dono da verdade, está lá, né, cuspindo conteúdo, e é só isso. Vocês estão aí de uma maneira passiva, escutando alguém falar. É o mais tradicional de uma sala de aula. O ambiente online, especialmente as interações assíncronas, elas são um modelo que quebra com esse paradigma. Por quê? Porque o professor deixa de ter esse papel de estar comunicando o conteúdo. Ele simplesmente é um diretor de uma experiência de aprendizagem. Ele vai desenhar essa experiência e ele vai acompanhar os alunos no processo de aprendizagem nessa experiência. É nesse sentido que essa palavra diretor é igual você pensar num diretor de cinema que está coordenando tudo aquilo que está acontecendo. Mas ele não é o elemento central do que está acontecendo. Na verdade, são os atores, né? Que são aí os mais importantes. E qual é o elemento mais importante que vai dar o norte nesse processo? São os objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem é que vão ser o guia dessa experiência que o professor vai estar aí ajudando e facilitando e coordenando. Então, essa é a grande mudança de paradigma. Que hoje em dia, se a gente for olhar, já existem muitas pessoas em ambientes presenciais que já fazem isso. Todo o conceito de aula invertida, por exemplo, é exatamente isso. É as pessoas serem expostas a, por exemplo, um vídeo, um conteúdo fora de sala de aula e usar o ambiente de sala de aula para interação, para algo ativo. Outro conceito importante que vocês têm aí, na verdade, 2 leituras que fazem referência e que é um conceito importante, antigo de educação à distância e que é importantíssimo quando você vai pensar em construir essa experiência online para os seus alunos. Esse conceito é o que a gente chama de distância transacional, tá? É um conceito criado por Michael Moore. Se vocês tiverem acesso a qualquer dos textos do Michael Moore, recomendo que leiam, porque é uma das figuras muito importantes de educação à distância. O que fala esse conceito? Esse conceito fala de 3 elementos, né? Ele fala de estrutura, ele fala de diálogo e ele fala de autonomia. E ele estabelece a relação entre esses elementos. O que é o diálogo? O diálogo é a conversa significativa que ocorre entre o professor e os alunos, e às vezes entre os alunos, tá? Mas aí não é o diálogo só social, é o diálogo significativo, é o diálogo que está mediando o processo de aprendizagem, né? E a estrutura é tudo aquilo que está prescrito como qual vai ser a experiência, são as instruções, né, das atividades, é tudo que dá organização dentro do curso. E como é que essas 2 coisas estão relacionadas com a autonomia?
quanto mais autônomo é um aluno, e aí vai depender de quem é a sua audiência, mais você pode dar um curso onde tem menos estrutura e talvez você não precise ter tanto diálogo para mediar a comunicação, porque esse aluno, por exemplo, ele tem seus próprios objetivos de aprendizagem, ele está ali porque ele sabe onde ele quer chegar. Tudo isso faz com que ele esteja mais autônomo e aí não é necessário que tenha tanta estrutura e tanto diálogo. Quando falta autonomia, a gente tem que reduzir essa distância, né, entre professor e aluno através de um equilíbrio dessas duas coisas, tanto de estrutura quanto de diálogo. Ou seja, mediar mais com diálogo e dar mais estrutura para as pessoas não se sentirem perdidas, tá? Então, sugiro que vocês, queria só mencionar esse conceito, leiam bastante esse conceito. Não é um conceito simples, tá? Então, sugiro que você tenha um texto aí que é o maior deles, que eu até fiz alguns comentários, porque a tradução não está excelente, tá? Mas leiam com cuidado, porque não é um conceito simples. E sugiro que vocês, durante o curso todo, sempre voltem para esse conceito, porque é desse tipo de conceito que não vai perder na temporalidade das coisas, sabe? As tecnologias vão mudar todas, Moodle, sei lá, vai deixar de existir, não vai ter Mentimeter, mas esse conceito é muito útil na hora de pensar no desenho e na hora de pensar nas suas estratégias pedagógicas. E aí eu vou ao ponto que eu nunca falaria se eu estivesse dando um curso sobre educação online antes da pandemia. Isso nunca entrou nas minhas aulas. Mas, como agora existem muitas pessoas que estão chegando aos cursos online por conta de uma impossibilidade de dar o seu curso presencial, o que aconteceu foi que houve um movimento de que o curso tem que ser transposto, a presencialidade tem que ser transposta para essa tela. E, infelizmente, não é possível. Se a gente tenta trazer presencialidade, o que acontecia dentro de uma sala de aula para uma tela, você pode ter todas as ferramentas que você quiser, isso não é possível. Então, meu conselho maior é acabar com esse mito, tem que repensar o curso e não tentar até porque o nosso físico, né? Numa sala de aula, eu estaria olhando para o lado, eu levantaria para ir ao banheiro, eu estaria, né? Tem toda uma sensação física totalmente diferente que a gente não consegue reproduzir na tela. Então, infelizmente, não é possível trazer o que eu fazia no tradicional e replicar no virtual. Mesmo que existia assim, um plano pedagógico muito bom, ativo, etc., não dá para reproduzir a sala de aula presencial numa videoconferência. Tem que repensar as interações, tá? E aí eu vou para o ponto que eu já mencionei várias vezes. A história da educação à distância é uma história assíncrona. Por que é uma história assíncrona? Tem uma questão da limitação das tecnologias, sim, mas existe também a raiz da educação à distância. A raiz da educação à distância é uma educação que era dada para pessoas que não podiam ter acesso ao presencial. Essas pessoas tinham necessidades de flexibilidade, de independência, de tempo e de espaço. Essas pessoas não iam querer ter uma videoconferência, elas têm, sabe, primeiro, muitos grupos desses são em horários diferentes no mundo, têm vidas super complicadas. O aluno que a gente conhece da educação à distância é o aluno não tradicional. O que é o aluno não tradicional? Não é um aluno de 19 anos que fez vestibular, que entra para uma faculdade e está aí toda a sua vida é fazer aquele curso. Não, é uma pessoa que tem família, é uma pessoa que tem trabalho e que estudar é algo a mais. Então, a educação à distância pensava nessas pessoas, tá? E por isso ela é uma história
assíncrona. E todas as boas práticas, tudo que vocês hoje vão ler de boas práticas na educação online, não vai falar de videoconferência, não vai ficar te dando dicas de como você vai ser uma estrela na próximo encontro Zoom. Não fazia parte disso. É uma história de estratégia pedagógica considerando o assíncrono. E aí, independência de tempo e de espaço, tá? Mas a gente entende que esse momento agora é um momento especial. Por quê? Porque hoje existem audiências que gostariam de estar num encontro, numa sala de aula, que poderiam estar no encontro, e que o que a sala de aula traz é importante para essas pessoas. E, nesse sentido, esse síncrono tem muito esse valor, né? Ele dá essa sensação de que nós todos estamos aqui, existe uma imediatez, não sei se essa palavra existe, uma imediaticidade, qual é a palavra? Em responder. É isso? Imediatez? Imediatismo. Não, imediatismo não, porque eu acho que imediatismo tem... Se eu falasse, eu acertava, mas agora que você perguntou isso aqui, Urgência. Não é urgência, porque não é questão... Imediatismo. Imediatismo para mim tem uma coisa negativa. Não, mas é utilizada nesse sentido, sim. Em várias... então tá bom. Ok, o Ângelo disse que tá bom. Então, imediatismo. Eu falei várias outras, imediatez, imediaticidade, inventei várias. Mas, enfim, é essa possibilidade de reagir, né, rapidamente. Aí o que eu quero explorar com vocês é que isso tem um valor, mas ele tem um valor para determinadas coisas. A gente, na verdade, não ter trabalhos onde a gente dá tempo de pensar, que é o que o assíncrono traz, o que o assíncrono traz é a capacidade que eu tenho de pensar antes de responder. E a gente, na verdade, no nosso dia a dia, vive isso o tempo todo. Qual é a primeira regra de e-mail? É que se o e-mail fez você ficar com raiva, você não responde ele imediatamente, porque você vai dizer algo que não vai ser bom. É a mesma coisa, é a mesma regra. E, na verdade, as conversas assíncronas, elas permitem que a gente use níveis nossos cognitivos muito mais altos, que a gente possa explorar a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de análise. E quando a gente tem recursos de internet, o que eu posso fazer? Você diz alguma coisa que eu não conheço, eu não vou imediatamente, o que é isso? Né? Como às vezes eu tenho que fazer aqui, que eu não sei. Por exemplo, o Gilberto tinha falado aí uma ferramenta que eu nunca ouvi falar. Se ele tivesse dito isso num fórum, eu ia pegar aquilo ali, eu ia no Google, eu ia olhar e não precisava nem perguntar sobre isso, porque eu já sabia de que ele estava falando e eu poderia ter respondido de uma outra maneira. Então, eu sei que existe um push aí enorme para que a gente faça todas essas aulas de maneira síncrona. Mas convido vocês a explorar o valor da interação assíncrona e do potencial de mesclar atividades assíncronas com atividades síncronas. E usar a atividade síncrona para isso, para conectar, para a gente sentir que a gente é um grupo, para negociar, para, por exemplo, fazer um brainstorming de ideias para alguma coisa. Muitas das coisas que a gente faz no trabalho, né? Que a gente, às vezes, precisa se juntar para, poxa, tomar uma decisão, né? Mas o assíncrono dá um espaço de análise, dá um espaço de síntese, dá um espaço de explorar, que adiciona muito valor no processo de aprendizagem. Bom, e aí... Meu último é fazendo essa distinção do que é síncrono, do que é assíncrono. Eu e a Denise temos muitas divergências sobre isso, temos conversas de WhatsApp, que talvez a gente pudesse reproduzir para todo esse grupo, que ficamos vai e vem sobre o que é síncrono, o que é assíncrono. Deixo na mão de vocês discutir, mas basicamente
O que define um momento síncrono é essa necessidade de ter uma sessão. Ou seja, quem chegar daqui a meia hora e entrar nessa sala não vai ter participado de nada e não vai poder participar dessa conversa porque perdeu alguma coisa. Se fosse um lugar assíncrono, essa pessoa poderia olhar tudo que aconteceu e participar dessa conversa. Então, e aí? As interações assíncronas, elas têm que ser pensadas com esse tempo estendido. E aí eu dou uma dica. Quando você for planejar uma aula, que você está pensando numa atividade assíncrona, você tem que pensar assim, não é 2 horas, é assim, ao longo de uma semana, as pessoas vão ter um vai e vem. O que era uma conversa, talvez, síncrona de 3 horas, vai virar uma conversa, talvez, muito mais profunda, mais estendida no tempo. E aí eu volto a um comentário que a Denise fez, a dica que ela deu para vocês de participação no fórum agora, né, na aula, que é assíncrono, que é não deixar para o final, porque se vocês deixam para o final, vocês estão perdendo esse tempo estendido para ter uma conversa que vai e que vem e que, na verdade, a resposta de uma pessoa alimenta o que você está pensando, né? Você talvez agora não tenha tudo o que você queira dizer, não esteja formulado, mas no diálogo assíncrono, isso vai se elaborando e o seu pensamento vai se transformando, porque alguém pode questionar o que você disse. E isso é aprender. Aprender é exatamente isso, é essa transformação, essa construção de conceitos que se dá através dessa interação. Bom, eu terminei meu blá, blá, blá. Só para comentar que nesse slide aí, estou totalmente de acordo com ele. Ok. A nossa maior discussão foi por WhatsApp. Isso. Bom, eu terminei minha parte que eu tinha de conteúdo e eu queria ver se tem alguma pergunta. A gente pode aí usar mais uns minutos para algumas perguntas, mas lembrando que perguntas podem vir amanhã. Hoje pode não ter a pergunta. Hoje você pode ficar pensando nisso tudo e amanhã ter a pergunta, entrar no fórum e dizer, puxa, aquilo que eu ouvi, e continuar essa conversa. Tem alguns comentários interessantes. Tem bastante comentários no chat, mas acaba não tendo nenhuma pergunta em específico, tá? A Maíra tem... o José acabou de perguntar sobre a referência do Moore, falar um pouco sobre... Do Moore, o nome dele é Michael... Não é o cineasta, ele é Michael Moore, mas ele não é o cineasta, na verdade ele deve estar com uns 80 e tantos anos. Ele é Michael G. Moore, Graham é o nome dele do início. E ele, eu posso até mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia de como ele, para mim, eu valorizo muito ele. Eu vou mostrar para vocês agora, olha a vantagem de ter um vídeo. Eu vou mostrar para vocês o livro dele que fica na minha mesa. Que para mim, se alguém quer comprar um livro de educação à distância e entender educação à distância com uma visão de um sistema, porque educação à distância é um sistema, esse é o livro, o Michael Moore com o Greg Kearsley. E eu não sei, eu acho que existe uma versão da primeira edição em português, mas eu posso procurar. E por que esse livro, eu gosto muito desse livro? Esse livro não é um livro que vai te dar estratégias pedagógicas, não. Mas ele olha para a educação à distância e, por conseguinte, a educação online, com uma visão de todos os elementos organizacionais que têm que funcionar bem para... O livro não está aparecendo? Não. E agora, tá? Na minha telinha, eu acho que teria que parar de pois é. Compartilhar. Eu vou tirar. Para ficar uma tela maior, né? Uhum. Deixa eu então parar de... Estela, só uma sugestão. Fala.
porque a letra que você usou é muito pequena para a gente, assim, tá, entendeu? Não dá para enxergar muito Nos bem. slides. Nos slides, Sabe o que acontece? Os slides não eram para estar... As letras não estão pequenas, não. Sabe o que aconteceu? É porque eu vou te mostrar... Bom, agora não vou te mostrar porque eu parei de compartilhar, mas isso é um bom feedback. Da próxima vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a minha tela cheia e vou apresentar com a minha tela cheia. Porque o que aconteceu é que eu não estou usando o modo apresentação. E aí, eu não estou mostrando os slides na janela cheia para vocês. Então, desculpa, da próxima vez... Mas eu vou compartilhar os slides, tá? Os slides não tem um monte de coisas escritas. Na verdade, tudo que está no slide eu falei. E tem desenhos para vocês não ficarem totalmente... aí eu não sei a palavra. Dormindo, né? Então, tem uns desenhos, mas o desenho não... E o desenho da parte da distância transacional é o desenho que vocês têm no texto de vocês, é o mesmo desenho, tá? Não tem nada de diferente. Mas a apresentação vai ficar disponível lá vai na ficar página, disponível. No link da sessão síncrona, ok, gente? Mas o que eu vou fazer da próxima vez, sabe o que eu vou fazer? Como isso está no Google, eu vou gerar um link que eu posso compartilhar para vocês todos verem. Isso é uma ótima ideia. Então, aí eu passo a apresentação e vocês podem ter a apresentação aí onde vocês quiserem. Tá? Stella, tem uma pergunta da Mirtz aqui que eu não sei se eu cheguei a entender. Em termos de proteção de conteúdo, o que seria melhor, síncrono ou assíncrono? Produção de conteúdo, na verdade, não é nem síncrono nem assíncrono. Proteção. Hã? Proteção. Proteção. Eu não sei se ela está preocupada em termos de proteger o conteúdo. Para proteção de conteúdo, ou melhor, é síncrono ou assíncrono? Olha, eu não sei se essa pergunta faz sentido. Porque, na verdade, síncrono e assíncrono, nenhum nem outro é conteúdo. Conteúdo é conteúdo. Digamos que o vídeo produzido desse encontro síncrono é um conteúdo. Tá? Mas o evento síncrono, ele não é conteúdo em si. A atividade assíncrona não é conteúdo. Conteúdo são as coisas que a gente produz, né? E que a gente usa para atividades, como insumo, como leitura, etc., né? E aí, em termos de proteção, o que é? Para as pessoas não usarem? É isso que é proteção? Por isso que eu perguntei, acho que é por aí. Pois você me pegou, sabe por quê? Direitos autorais. Pois é, eu sou totalmente contra tudo isso, porque eu sou totalmente a favor de tudo aberto. Sabe por quê? Eu não sou dona de nenhum conteúdo, sabe? Tá bem que, por exemplo, se eu tivesse feito uma música, eu não queria que, poxa, estivessem tocando minha música e ganhando dinheiro com a minha música e eu não estou ganhando dinheiro. Tá certo. Mas eu acho que, às vezes, existe um foco exagerado, né? Por exemplo, eu produzi isso e não quero que ninguém use. Sim, aí você tem que proteger isso e fechar isso. Eu acho esse tipo de visão para uma pessoa que não está ganhando dinheiro com o conteúdo, uma visão incorreta. Agora, se você está usando uma imagem de um livro, por exemplo, eu estou usando aqui uma imagem, essa imagem aqui que eu usei do símbolo da distância transacional, ela estava na internet. Agora, ela está produzida em 1000 lugares, não tem nada de novo nela, entendeu? Eu procuro usar coisas que estão disponíveis. Então, aí eu não sei. E a outra coisa é que direitos autorais está muito relacionado à legislação de um país, de um local. Que muda. O que eu conheço bem, se vocês tiverem interesse, eu posso depois compartilhar lá no fórum do curso, é o que você deve fazer para compartilhar bem. Por quê? Porque, na verdade, Creative Commons
é uma série de maneiras de compartilhar com algumas sabores, né? Então, por exemplo, variantes, isso. Então, você pode compartilhar para fins comerciais, ou sem fins comerciais, que você pode deixar as pessoas... Na verdade, compartilhar e Creative Commons é feito exatamente para o mundo que a gente vive hoje, que é o mundo onde você reusa e tal. Então, eu não saberia te dar... eu não saberia te dar muito sobre... esse texto aí do Distância Nacional é exatamente o que eu compartilhei no curso. É o que está lá na página do curso, no módulo 1. Da ABED, exatamente, no módulo 1. Então, eu não sou uma boa pessoa para entender de direitos autorais. Na verdade, existe toda uma área legal associada a isso. A Suzy comentou, eu participei de um curso pago em que sugeriram não compartilhar a informação porque eu tinha pago. Achei terrível e como estava em outro país, eu compartilhei. Ah, tá. Okay. Mas isso realmente depende. Por exemplo, a gente está dando um curso agora no BID, que eles contrataram umas pessoas, esses caras não deixaram subir nem um vídeo porque ficaram com medo que saísse. Agora, eu entendo isso. Se você é dono do conteúdo, ou seja, você é dono de uma coisa e você vive daquilo, eu entendo isso. Não é o meu caso. Acho que a situação da Suzy é justamente isso, né? A empresa cria um curso que depois possa vir a ser dado por outro professor. Isso. E houve todo um trabalho de investimento. Tá. Né? Então, eu digo para você o seguinte, como o BID é uma organização que tem um foco em desenvolvimento econômico e social, se vocês quiserem pegar tudo que eu fiz no curso e dar o curso, em inglês a gente diz be my guest. Fica à vontade, né? Isso. Só não pode fazer o seguinte, você tem que dizer os materiais que você usar, dizer que é do BID, mas não pode dizer que eu certifiquei você para dar esse curso, nada. Mas isso está tudo detalhado lá no negócio da licença que a gente, no link da licença que a gente disponibilizou na página também. Mas ao contrário, se vocês têm colegas que querem aprender sobre essas coisas, querem compartilhar tudo, peguem tudo, compartilhem com todo mundo. Eu acho que vale, já que a gente está falando disso, vale comentar, né, de que quando a gente faz o nosso, o que for, né, uma escrita, um slide, etc., eu tenho usado referenciar qualquer figura, mesmo que seja a foto de uma pessoa fazendo uma cara assim, né, que você usa para mostrar, sei lá, o desespero, quanto o aluno está assustado, ou o que seja. Eu tenho todos os links, né, cada vez mais eu tenho usado os links. E muitas vezes tem alguns problemas de vídeo, mas tem o fair use, né? O uso justo, que você como professor tem direito a algumas coisas mais. Então tem que ficar... Isso é local, né, Denise? Porque isso não sei se isso vale para qualquer país. Mas tem... Eu sei que na Europa tem uma questão que ia complicar muito, porque eu acompanho um youtuber de música, né, que comenta músicas diferentes músicas, e ele tem essa questão, ele quase ficou fora do ar, mas o negócio, quer dizer, quase que teve que parar o trabalho dele, mas felizmente a lei não foi. Então tem que ficar atento mesmo, né? E aqui... no caso eu só digo isso, o que está nesse curso, tudo, a gente tem essa filosofia no banco, de conhecimento aberto. Ok. Stella, só para falar, só para falar que é para... Bem, todo mundo já deve estar com acesso ao módulo 1 agora. Por favor, quem não tem acesso ao módulo 1, provavelmente foi porque não fez todas as tarefas do módulo de orientação. Eu peço que abra um ticket para mim
que eu posso ajudar para que todos tenham acesso ao módulo 1, tá ok? No módulo 1 tem um vídeo de apresentação do módulo 1 e tem um quadro de recursos do módulo 1 que você tem ali todos os textos com as referências completas. Estou falando isso porque teve gente no chat que pediu a referência completa, mas isso está tudo lá na página do curso, na página do módulo 1, por favor. Se você não consegue ver o vídeo de apresentação do módulo 1, está escrito assim, apresentação do módulo 1. Se você não consegue abrir esse vídeo, ou se você não consegue abrir os recursos do módulo 1 onde tem os textos, ou se você está com dificuldade de acessar o módulo 1, por favor, abra um ticket no Index Help que eu posso ajudar vocês, ok? A outra coisa que eu ia dizer antes da gente terminar é o seguinte, eu não vou estar presente nos fóruns, tá? Nos fóruns. É a Denise. Então, se existe alguma coisa sobre a apresentação de hoje, que queira alguma resposta, podem botar no fórum e a Denise me avisa. Aí eu entro, porque eu estou dentro da sala, mas eu não estou aí entrando, nem participando. Mas se existe alguma pergunta relacionada a alguma coisa que eu falei hoje, que vocês queiram um pouquinho mais de alguma explicação por escrito, a Denise me avisa que tem uma pergunta dessas, eu entro e participo junto com vocês. O Pedro está levantando a mão para fazer uma pergunta. Pode falar, Pedro. Opa, eu procurei já aqui o livro, Distance Education, fiquei um pouco impactado pelo preço dele. Eu queria saber se você conhece outros jeitos de acesso a esse conteúdo, né? É um livro que está custando mais de R$700. Sabe por quê? Porque é antigo e provavelmente não teve mais distribuição. E que você encontrou a versão em português? Não é. Na verdade, eu encontrei ele em inglês mesmo. E é a terceira edição. Tem uma capa azul, deixa eu ver. Eles todos têm capa azul, mas tem a terceira edição. Mas a terceira edição também não é muito novinha, não. Ela é de... É a terceira. É a última. Eu posso ver. Sugiro. Bom, você viu onde? Na Amazon? Sim, na Amazon. Procura, sabe onde? No eBay. Capaz de você encontrar no eBay. Gente que não está mais interessada em EAD e quer vender. Sim. Aqui tem muito OLX, né? Que é aqui o OLX também. Okay. Bom, gente, vamos encerrando. Muito obrigada por todos. Denise, você quer... Não, só comentar que eventualmente alguns alunos que estão aqui não completaram o módulo 0, né, de orientação a tempo, e não fizeram a escolha da ferramenta que vão que vão usar para estudar no trabalho em grupo. E aí a gente atribuiu o Zoom para essas pessoas. Só para entenderem isso. Agora todo mundo está com a ferramenta. Lá tem um link no canto superior direito escrito distribuição dos grupos. Lá está com todos os participantes e todas as ferramentas, ok? Isso. Eu completei essa atividade no módulo 1 para mim. Oi? Você completou todas as atividades e não abriu o módulo 1. Gilberto, eu já anotei aqui a sua situação, eu vou entrar em contato contigo, mas se você quiser abrir um ticket no Index Help, talvez seja mais rápido para a gente se comunicar. Mas, de qualquer forma, eu entro em contato contigo, tá ok? Por e-mail, pode ser? Obrigado. Ok. E vocês tendo qualquer dúvida, por favor, entrem em contato o mais brevemente possível, né? Fiquem à vontade. Muito obrigada, gente. Foi ótimo conhecer vocês e até a próxima semana. Um abraço grande. Ok, gente. Um abraço. Tchau.